O som Tá aqui, funcionando os tranquilo três. pra mim. Muito bonito. Estão ouvindo? Uhum. Sim, senhor. Então fechou. Está Vamos lá. valendo! Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Estamos chegando para mais um episódio do podcast Velha Roupa Colorida. Eu me chamo Matheus Aguiar, obrigado por você que está conosco. A gente está gravando esse episódio aqui no dia 19 de março de 2021, tá? E a gente vai, pelo menos, tentar prometer aqui no episódio que a gente vai semanalmente fazer episódios do Velha Roupa Colorida. A gente não esteve aqui semana passada por problemas de agenda de todos os quatro aqui, mas agora a gente vai continuar semanalmente a fazer esse episódio aqui. Estou com o Fio Alexandrino, estou com o Doug Antunes, com o Pedro Gonçalves. Como vai, Fio, no isolamento? Eu tô tranquilo e primeiramente queria deixar bem claro que não é culpa dos 4 não, culpa dos 3, que eu estava disponível no horário. 2 salame aí inventaram coisas no horário que era pra gravar e o outro quase morreu de sabe-se lá o que ele não descobriu ainda. Então nós estamos nessa situação. Vamos deixar bem claro. Não tava nem em condição de falar, tava difícil. Nossa, E coisa queria falar triste. muito porque semana passada estava completando 1 ano de isolamento aqui na estação espacial. E aí o Pedro Gonçalves, para entrar no episódio, ele se ausentou do programa para Exatamente. mostrar que ele estava em isolamento, né? Tava tão no clima que fui lá fazer teste pro Covid. E qual foi o resultado? O que sai no mesmo dia deu negativo. Agora tô esperando o PCR para ver se já tive contato com. Mas aí continuei ruim, tava muito tonto e com dificuldade na fala ali, não falar alguma coisa já cansava. A médica, daí quando eu voltei, a médica falou que tem muita gente que deu negativo, muitas pessoas que deram negativo e estão indo lá com sintomas fortes. Apareceram várias pessoas, porque, diarreia direto, foi uma semanada direto, aí perdia muito nutriente. E ela falou que muitas pessoas estavam passando lá com os mesmos sintomas que eu e alguns até com falta de paladar e olfato, mas que deram negativado também. Olha só. Eu estou com o Fio Alexandre, com o Pedro Gonçalves e com o Doug Antunes. Tudo bem, meu querido amigo? Tudo bom, tudo bem. Completando aqui 1 ano aqui, né, nesse isolamento. Semi-isolamento, né? Vamos ser bem francos que Justo. não foi aquele grande isolamento. Foi como diria o Eu prefeito só de quero Criciúma, dizer- um lockdown voluntário. Eu faço Só lockdown dizer, claro. voluntário, né? Tipo, de vez em quando o cara, né, vai pagar uma conta no banco, vai fazer alguma coisa aqui, tem que atender um cliente, né? Não é um 100% isolado do universo, né? Não tô morando numa ilha isolada. Mas estamos em lockdown voluntário. E quem está em lockdown voluntário ou não voluntário, eu peço para você se inscrever no nosso canal lá no YouTube, o Velha Roupa Colorida, seguir a gente no Spotify e no Instagram também. Por lá a gente atualiza os nossos episódios, então para quem tá no YouTube pode assistir, Spotify pode ouvir a gente coloca na IGTV também lá do Instagram e você pode mandar mensagem para a gente sugerindo temas. Se inscreva então no nosso canal e nos siga lá no Velha Roupa Colorida. Bom, a gente está no dia 19 de março de 2021, gravando aqui. Um ano exatamente Catarina, porque esse período de tempo, o governador do estado, eu não sei se é o de hoje, acho que é outro governador, na época, chamado Carlos Moisés, decretou um fechamento geral em Santa Catarina de comércio, de transporte. Aquele era o Moisés antes de atravessar o Mar Vermelho. Ele atravessou o Mar Vermelho, aí virou outro Moisés. A primeira coisa que eu queria dizer aqui, antes de vocês falarem do isolamento de vocês, é que o Pedro vai saber dizer, né? Que coisa ruim o tal do PCR. Eu nunca fiz nenhum exame, nada parecido que fosse tão desconfortável quanto o teste do cotonete. É muito ruim. Rapaz, agora o cara se sente uma das vítimas do João de Deus. Tá ligado quando ele pegava aquela tesoura com algodão na ponta aqui e girava assim, ó? É igualzinho, cara. Se sente dos curados de João de Deus. Por cima, né? Eu vou confessar que na primeira vez que eu fiz, foi lá acho que em julho ou início de agosto do ano passado, que minha mãe teve. Minha mãe é linha de frente, né, enfermeira. Então ela teve, nós todos aqui de casa fomos fazer o teste. E até foi tranquilo. Eu assim, a gente já estava esperando uma coisa muito pior. Mas agora, essa da semana passada, daí foi 2, né? Um para aquele teste do mesmo dia e outro para o PCR. Aquela ali foi com vontade. A mulher ali, ela tá empolgada. Aproveitou para limpar o salão, era a promoção do dia. Sai lindo, né? Não, além de colocar lá no cérebro, ela ainda gira, né?
E ela gira assim, ali é a tortura, quando ela gira ainda, que ela faz pra provocar, né? Olha. Não sei se precisa. É muito ruim. Ali ela limpa moça, qualquer vírus e a alma, cara. A enfermeira que fez em mim, ela falou que era de propósito, né? Eu fui junto com a Daya, minha esposa. Ela disse, isso aqui é por tudo que os homens fazem a gente chorar por eles, e agora eu estou me vingando de todos, e faço todos eles chorar. E ela pá no meu nariz, e a lagriminha chegou, o olhinho virou junto. E filha da mãe. Mas é justo. Eu falei assim, é justo, tá bom. Eu vi uma entrevista do ex-ministro Mandetta, não lembro onde, e ele disse, isso faz alguns meses, né? Acho que foi lá para outubro, setembro do ano passado, e ele dizia o seguinte, olha, existe uma busca mundial, e que até é justa, né? Por vacina, essa busca de imunidade, né? Através da vacina para acabar com a Covid, mas ele disse na época que achava muito mais interessante um esforço, até financeiro, para testes mais eficazes, fáceis e baratos. Para ele seria mais fácil de conseguir e você conseguiria ter um controle melhor se você conseguisse, na visão dele, né, um teste mais tranquilo de ser feito, mais barato, que conseguisse rapidamente dar o resultado, porque aí ele disse que com isso, antes de todo mundo ter a vacina, e a gente está vendo no Brasil que isso vai demorar demais, os países conseguiriam aumentar e muito a testagem das pessoas, e isso poderia ajudar no combate ao coronavírus. E não me parece que isso tenha sido priorizado, né? Porque hoje ainda a gente tem falta de testes, alguns são muito desconfortáveis, demora a ficar pronto, tem gente que cumpre o isolamento, volta e o resultado do teste ainda não saiu. Excelente. Então ainda está muito lento esse processo. Agora que chegou, fevereiro, março, esse PCR, que é mais completo, que fica pronto em 15, 20 minutos, né? Antes disso, tinha que ir para Florianópolis, num laboratório, a gente está em Santa Catarina, volta, e aí dá umas 2 semanas, a pessoa já voltou a trabalhar e não sabe se tinha ou não Covid. E no Brasil, na verdade, tudo isso aí que o Mandetta falou, de ampliar teste, no Brasil seria sabotado de qualquer maneira, porque tudo vem sabotado. A única coisa que tem funcionado aqui é assim, olha, descobriram que tem um medicamento, um chá, uma simpatia, qualquer coisa lá que resolve. Aí caiu naquela rede, naquela bolha que ainda faz apoio ao presidente, e aí aquilo ali funciona. E aí compra-se aquilo como se fosse a panaceia dessa pandemia. Agora, na semana passada, eu ruim, quando alguns parentes descobriram, cara, eu sabia que a pessoa descobriu porque mandava umas receitas mágicas. Sabe? Não, toma isso aqui, ó, isso aqui isso aí me curou. Chá de fita cromo, né? Vocês talvez não tenham pego esse tempo, né? Mas o Fio, que é da minha geração, a gente tinha aquelas fitas cassete. Não quer dizer que a gente tinha uma marca utilizado, específica. Né? Não quer dizer que a gente tenha utilizado. Era uma tecnologia da época. A tecnologia da época, né? A BASF, inclusive, é uma empresa de química, uma das maiores empresas químicas do mundo, e é muito forte aqui no Brasil também, em sumo agrícola. E ela fazia uma fita que era cromo, que era a qualidade melhor para gravar, né? E tinha uma lenda que rolava que se você fizesse um chazinho com aquela fita cassete, que era plástico e um tape magnético de cromo, dava um barato, né? E aí era a sensação. Era um barato pesado, né? Pesado. Os caras diziam que os caras não voltavam da alucinação. Não voltavam? O que eu ouvi era isso. Não é que não voltava com vida, voltava com vida, mas o cérebro funcionando a meia fase. Tem avançado agora esse processo que é dos medicamentos, que é a seguinte teoria. O fulano chegou caminhando no hospital, respirando normalmente, ele se sentiu um pouco mal, foi procurar atendimento, intubaram e morreu. Estão intubando errado, estão intubando mal, estão intubando de forma desnecessária. A culpa é o tubo. Tem isso agora. A culpa é o tubo. É porque tem vaga para intubar, né? Tem muita vaga para intubar, então estão intubando todo mundo assim a esmo. O cara chega lá para fazer uma sutura no dedo, não, já leva aqui, ó, no combo aqui, uma intubação. Peraí, o cara chega lá quase morrendo da Covid, eles tentam salvar ele com o tubo, que é o instrumento para salvar ali, aí o cara morre e a culpa é do tubo, é isso? Não, o que acontece é o seguinte, muita gente chega num quadro não tão grave, né? Chega porque tem algum sintoma mais forte, uma falta de ar, vai para a enfermaria, piora, acaba indo para a UTI, agora nem vai para a UTI, né? Já é intubado antes. E aí, quando o médico entende que seja necessária a intubação, aí vai para aquele processo, que é muito ruim, né? E há gente, há pessoas que dizem isso, olha, o cara chegou bem no hospital, intubaram. Tá, então a culpa é do tubo, eles estão colocando a culpa no tubo. É a mesma coisa que o cara chegar em casa, pegar a mulher com o outro em cima do sofá e botar a culpa no sofá.
A culpa é do sofá que tava ali. Se não fosse o sofá, isso não ia acontecer. Ah, pelo amor de Deus, Então, o né? que é interessante, a pandemia tem mostrado isso, acho que mais no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo, é a quantidade de narrativa que se cria Tem maluco, para que né? você não mude a sua opinião. É impressionante. Não, eu não coloco todo mundo na mesma vala de é todo mundo imbecil, é todo mundo idiota. Não, tem muita gente enganada Enfim, mesmo, que acredita em mentira, tem né? gente enganada, gente menos conhecimento, pessoal mais velho, né? Mas é inacreditável como o Brasil tem tido problemas com isso, porque Ó, isso é um atraso muito grande. Aguiar, a minha sogra tem 74 anos. Abriu a vacinação agora pra ela esse final de semana. Ela faz desde o começo da pandemia, duvidando dessa vacina. E eu falo, não dá nada, fica tranquila. Só que toda semana ela é bombardeada por mentira, negacionismo. É. Não vai virar jacaré, outra hora vai mexer no DNA, outra hora vai alterar a mente dela, outra hora ela vai ser um zumbi, outra hora ela vai virar comunista. Sabe, é toda hora bombardeada por notícia de WhatsApp. Ela não tem outra informação a não ser televisão e WhatsApp. A televisão, ela tá vendo a novelinha dela e o WhatsApp recebendo as notícias. É isso que ela faz. Ela tá isolada, em lockdown também, involuntário, faz 1 ano. Então ela acaba sendo bombardeada por essa mentira e acredita. Quer dizer, sorte não, é o desespero que eu tenho de ficar tentando desfazer as mentiras e a minha sorte que eu tenho alguma credibilidade com a sogra, que não é todo mundo, né? Mas muita gente, a gente está em Tubarão, né? Muita gente, idosos, não está indo tomar vacina. Não está indo. Por quê? E aí a pessoa pergunta, né? Principalmente para os mais acamados. Os acamados, a prefeitura liga e pergunta e tal. E as pessoas dizem, por que você não quer? Por que não? E vai na ficha, porque eles precisam dizer, né? Nesses casos dos acamados. E tem gente conhecida, inclusive, que não quer tomar vacina e ponto final. E por quê? Né? Infelizmente. Então, o Brasil tem vivido um cenário assustador nesse último ano de pandemia, né? Agora, como mudou, né, o comportamento dos nossos governantes para falar do governador de Santa Catarina, né? Eu até ouvi um amigo que dizia o seguinte, olha, depois que ele se salvou do impeachment, ele vai fazer tudo quanto é acordo com políticos, com entidades, com pessoas para ele ficar no cargo, para ele não levar para a família dele a vergonha que é você sofrer um impeachment em Santa Catarina, né? Eu acho que ele vai passar para a história de uma maneira muito pior. Ele vai passar para a história não com um governador cassado, mas sim com um governador que simplesmente virou, não tem outra palavra, covarde, porque ele não tem tomado nenhuma medida. E ele vai ficar na história. Assim, vamos começar varrendo a escada de cima para baixo, né? Começa do presidente da República, né? Vai ficar um capítulo negro na história. Muita gente ainda tem fé. A gente está aqui no sul do Brasil, onde a maior parte do apoio está aqui, mas ontem mesmo à noite, dando uma estudada até para se preparar para o podcast, estava revendo as notícias desde o início da pandemia, os tweets. E o que o presidente da República fez, ele estava nos Estados Unidos quando o primeiro caso surgiu no Brasil, foi quando eu entrei no meu lockdown, no dia 16 de março, no lockdown não, na minha quarentena, né, eu diria. O presidente da República estava lá falando, olha, a grande mídia, aquela velha narrativa, né, que é o grande demônio, a grande mídia, né, está fazendo um alarde desnecessário sobre esse coronavírus, né. E a própria comitiva dele que veio de lá dos Estados Unidos já veio com vários infectados. E boa parte do que começou aqui no Brasil foi por aquilo, né? Mas ao longo desse período não mudou a narrativa, o discurso dos governantes, muito por conta de que foi se tendo entendimentos diferentes ao longo do tempo e também por oportunismo, né? Como é o caso do João Dória, né? Lá em São Paulo, ele teve ali a chance porque o governo federal deixou a questão da vacina de lado, ele assumiu aquilo ali, até porque o estado de São Paulo é onde está concentrado o centro de pesquisa capaz de fazer vacina no país, e ele, para ver como ele está sempre pensando à frente, até porque é uma pessoa do marketing, ele já viu que com a volta do Lula, ele já não teria espaço, tende a polarizar entre Lula e Bolsonaro, e ele já tirou o time de campo, olha, eu vou para a reeleição aqui em São Paulo. Então, o comportamento dos políticos, ele é uma biruta de aeroporto, né? Infelizmente, o Brasil tem sido isso, e isso se fundamenta bastante no comportamento da população, né? Eu vou tirar por mim aqui, quando começou a minha quarentena, 1 ano atrás exatamente, nesse momento, 3 dias de quarentena, eu estava numa crise nervosa, eu estava com meus pés, minhas mãos suando o tempo todo, estava muito tenso, meu Deus, esse mundo vai acabar, o que vai acontecer?
E se falava naquela primeira semana, olha, isso aí pode durar 2 meses. Eu entrava em desespero, meu Deus, 2 meses nessa situação. E aí eu me lembro a primeira vez que eu fui ao supermercado, que foi uma cena assim o filme The Book of Eli, né? Que é um filme interessante, né? Não sei se foi o livro de Eli, que se foi tradução em português. Livro de Eli, Livro de Eli, tem mais alguns outros filmes aí apocalípticos, né? Que tem uma hecatombe, Contágio e tal. E eu saí como se tivesse zumbi na rua, sabe? Me preparando, me vestindo, botando álcool em tudo. O meu carro, o volante, os pegadores estão todos esbranquiçados de tanto que eu passei álcool, principalmente nos primeiros dias da quarentena, né? E hoje a gente já vai no mercado e já nem limpa mais as coisas quando chega em casa, já coloca a mão em tudo, só tenta não colocar na boca, no nariz, nos olhos. Mas eu já lembro tá de uma muito cena, mais relaxado. Eu lembro de uma cena daquela época do fechamento do governador, e a gente está falando isso porque o governador, na época, foi o primeiro do Brasil a tomar medidas tão severas, né? Talvez nem precisasse para a época, é uma outra discussão, hoje ele não toma nenhuma. Gerou uma briga entre prefeitos, principalmente de praias, porque eles colocavam barreiras, né? Então, por exemplo, de Laguna colocou uma barreira na Barra do Camacho, e aí o cara ia de Jaguaruna para Laguna por algum motivo, ele ia passar a Barra do Camacho, ele era fotografado e jogava uma placa do carro nas redes sociais, e ele virava um grande inimigo de Estado. Então, o cenário ele foi tão bizarro em relação a hoje, que as próprias pessoas começavam a brigar entre elas e os prefeitos começavam a fazer barreira, ó, ninguém mais entra, ninguém mais sai. Eu lembro que Braço do Norte, aqui onde a gente está, na Murel, acho que no sul do estado inteiro foi a primeira cidade a ter casos, teve um casamento lá. E existia muita gente que queria barreira na rodovia estadual que liga Braço do Norte a Tubarão. E quem é de Braço do Norte não entra em Tubarão de jeito nenhum. Então virou uma coisa assustadora, um caos, e as pessoas indo para o mercado comprar papel higiênico, álcool gel. 1 ano de diferença, gente. 1 ano. Olha como está hoje. Não tem absolutamente nada mais de medida. Dá uma tristeza, né, quando nós avaliamos tudo isso, porque tá no sentido que as pessoas só aceitaram. Ok, é isso, porque é bem como o Douglas falou. Olha como era o nosso comportamento no início da pandemia. Era uma noia total, assim, que a mão sofreu de tanto álcool. Né? Era um evento, qualquer saída e tudo mais. E eu me lembro que eu tava com receio de colher goiaba num pé que tem aqui do lado da minha casa, mas é um pé que fica na rua, várias pessoas passam ali para pegar goiaba. E eu tava com receio de pegar goiaba. Eu digo, se alguém já botou a mão nessa goiaba e tem um vírus aqui, né? Não, a gente imagina de tudo, e agora tá uma coisa muito mais relaxada, tanto no comportamento individual quanto de governadores. E na verdade tá um jogo, né? Um jogando pro outro. Presidente omisso que deixa o povo, não sei se resolvam aí. Sabe o que é pior? Pedro, sabe o que é pior? É que essa reação altamente rápida que teve lá no início da pandemia, né, e feroz mesmo, fecha tudo, é o que a gente precisaria agora no momento que nós estamos. Agora. Aquilo lá muito mais. Muito mais, porque agora tem uma cepa muito mais perigosa, né? Uma cepa que transmite muito mais e pega muito mais. Eu, por exemplo, tô com o mesmo medo que eu tava no início da pandemia. Esse medo que o Douglas tava falando, eu tô com ele agora de novo. E eu já peguei, tá? Por causa dessa cepa nova que retransmite aí, né? Eu voltei todo. Quando eu peguei, depois que eu peguei, foi aquele período ali de imunidade ali, pra mim, nossa, parecia que eu tinha ganhado umas férias, né? Do vírus. Ganhei férias do vírus, fiquei ali um mês e pouco ali mais tranquilo. Fiquei tranquilo pra praia, voltava e já não me preocupava em passar pano nas coisas do mercado, tava virado festa já. Deu um mêsinho de alegria. Depois começou a surgir esse negócio aí da retransmissão, da cepa nova, do vírus novo, pronto, já trancamos tudo. Semana passada, né, a minha esposa que trabalha com serviço e beleza, ela continuou trabalhando, né? Semana passada, ela sim decidiu entrar em lockdown voluntário. Com decreto ou sem decreto, nós paramos de medo, tá? Paramos de medo. Só que assim, ela sozinha, ela perde cliente para outro salão, né? E não agenda, não serve, não ajuda ninguém, só se ajuda. Na verdade, se salvamos, né? Evitamos nos contaminar. Mas e aí? Cada um por si. Essa é a parte triste. Eu na questão... Vai, Pedro. Não pode ir antes, Pedro. Vai. Na questão profissional ali, acabou que o meu trabalho voltou num timing mágico, né? Quando bateu o pico, os caras falaram, voltem a fazer coisas presenciais. E o meu lockdown voluntário foi atestado, porque eu fiquei ruim.
Depois de 2 semanas de trabalho em loco, eu fiquei muito ruim, que o meu lockdown voluntário foi forçado, digamos assim. Eu achei Mas eu fico engraçado. com muito receio de voltar. Semana que vem, em teoria presencial, eu fico com muito receio, porque ainda estou meio lesado, mas o cara já tem que voltar para in loco. Eu só ia dizer que em março do ano passado, se a gente lembrar, eram pouquíssimos casos aqui no estado. Eu acho que o primeiro foi em Florianópolis, daquele vocalista do NX0, acho que o Di Ferreiro, que tinha feito uma viagem para fora do país e aí em Floripa ele se contaminou pela Covid. E naquela época a gente fechou totalmente o comércio, academias, o transporte parou, todos eles, o interestadual, o intermunicipal e o municipal, né? Enfim, quase todas as atividades, o futebol parou, e nós nem tínhamos tantos casos em Santa Catarina. Tem médicos que dizem, olha, o fechamento aqui no estado ele foi precoce, dava para ter esperado um pouco, enfim, né? E aí aos poucos foi abrindo, 2 semanas e pouco ele começou a abrir banco, aí começou a abrir lotérica, e devagar ele foi abrindo, não lançou tudo ao natural, né? E nessa abertura geral, digamos assim, que foi ali para abril, maio, foi quando o pessoal entendeu assim, deu, vamos voltar, todo mundo volta, vamos ter que seguir assim. Eu acho que naquele momento se quebrou, né, o paradigma, né? Então, idosos, inclusive, voltaram a passear, pessoas mais velhas no trabalho voltaram a trabalhar presencialmente, porque eu acho que as pessoas entenderam o seguinte, deu, a gente fez a nossa parte, a gente fez a nossa quarentena, deu. E aí começou a liberar tudo de novo e deu no que deu, né? Mas é muito fascinante, eu diria isso. 1 ano atrás, o comportamento das pessoas, das autoridades, era inacreditável, é muito diferente do comportamento de hoje das pessoas. E essa mudança de comportamento, Aguiar, o que tu acha que fica? Dessa mudança, Como é que é? Dessa mudança de comportamento assim, que a gente teve em 1 ano, né? De aprendizado e soco na cabeça, o que tu acha que vai ficar? Né, que a gente vai manter depois que tudo isso acabar, depois que a gente conseguir eliminar esse vírus, se vacinar e todo mundo ficar imune. O que tu acha de hábitos que a gente adquiriu durante a pandemia que vão continuar? Eu falei aqui já, vou repetir, eu acho que máscara. Máscara? Eu acho que a máscara vai ficar bastante tempo aqui para viajar. Máscara, sabe como é que eu vejo a máscara? Eu vejo a máscara como a libertação das mulheres do sutiã que elas não fizeram, né? Talvez algumas continuem usando e outros não, né? Seria isso que você tá falando. Alguns vão continuar usando e outros mas não. vai ficar comum, né? Não vai ser uma coisa absurda, porque na Ásia eles tiveram lá há quase 20 anos lá uma epidemia, né? Não chegou a virar pandemia, que foi o primeiro SARS-CoV-1, né? Uhum. E pegou o hábito de se usar máscara lá, e é muito comum ver máscara em locais de grande aglomero, como o metrô, por exemplo. E aqui a gente teve o H1N1 lá em 2008, né? 9. E a gente pegou o hábito de ter o álcool em gel, né? Álcool em gel, O álcool em gel pegou ali, todo local tinha o seu álcool em gel depois disso e permaneceu, né? E eu gostaria de falar depois, chefe, se a gente conseguir, assim, o que eu pensava quando começou a pandemia do novo mundo, o novo normal que se falava muito ali no primeiro mês. E o que o novo normal tá se parecendo 1 ano depois disso. Né? Pode ir, eu só queria falar que acho que na Ásia, se não me engano, foi SARS, né? E depois teve MERS. A MERS, ela começou no Oriente Médio, né? Mais lá pro Oriente, né? Mas não viraram pandemias, né? Ficou muito por lá. Então já tem o hábito de máscara, e acho que agora isso vem para cá, né? Daqui a pouco, meio do ano, não esse ano, né? Mas tomara em 2022 a gente não tenha mais esses casos tantos de Covid. Acho que as pessoas vão naturalmente talvez usarem mais a máscara para se protegerem, né? De síndromes respiratórias e por aí. Será que as pessoas vão se abraçar novamente? Outro hábito que eu ia falar agora, Douglas. Outro hábito que vai mudar não é nem o abraço. O abraço acho que continua. É beijinho no rosto. Esse aí eu acho que vai ser exterminado. Esse aí morreu. O abraço sempre vai ter aquela coisa, saudade, amigo. O abraço vai ter, vai continuar tendo. Ainda tem gente que tenta me abraçar na pandemia. Tu imagina depois. Compartilhar o chimarrão. Um chimarrão é uma coisa que eu senti, assim, de que tem que tomar escondido, sabe? Porque parece que tu tá sendo egoísta de não compartilhar. De não compartilhar. O copão de caipira da galera. Já pensou? O copão, né? Tristeza. E outra coisa, assim, né? Não tem como não assistir um filme, né? E aí ver eles aglomerados, todo mundo sem máscara, pertinho. Mas como é que eles estão? Eu tava vendo jogos de futebol antigos, né? Eu tava vendo TV esses dias, tinha uma cena numa cena no hospital, que era fazer aquela momento de recreação para as crianças, né, e tal.
eu tava achando muito estranho tá os pacientes ali, os médicos, os palhaços e ninguém de máscara. Ninguém de máscara. Cara, mas estão no hospital, como é que pode? Eu já fui o contrário. Eu tô vendo a 16ª temporada de Grey's Anatomy, né? E obviamente os médicos todos usam máscara. E eu até comentei em casa, olha ali, ó, eles já estão no Covid? Disse, não, né? Porque é uma temporada anterior ao Covid. E eles já estão usando máscara. O que pra mim, né? Tá louco, nunca vou usar isso aí, né? E hoje agora ficou comum, né? Se bem que tem todo tipo de máscara aí, algumas que nem funcionam. Mas o uso da máscara vai ser utilizado por poucos. Vai ser igual a camisinha, né? Vai ser usado por pouco. A gente sabe que todo mundo tem que se cuidar e usar para se proteger, mas nem todo mundo usa. Então vai ser assim, né? Mas não vai ficar tão chocante como era antes, como o Douglas falou, né? Quando a gente viu o Michael Jackson chegando no Brasil de máscara, meu Deus, esse maluco chegou de que planeta? Não vai ser aquela coisa, né? As pessoas devem falar, nossa, olha como ele é pudica, olha só, não quer nem respirar o ar dos pobres. Ô Douglas, como é que você imagina o carnaval de 2022? Olha, no Brasil, se nós pensarmos no momento agora, de que chegar num percentual de vacinados satisfatório, que dizem ser na casa de 70%, no atual contexto, com o governo que nós temos, eu acho que não vamos ter carnaval ainda em 2022. Acho que carnaval... Cara, eu discordo frontalmente, tá? Eu acho que a gente vai ter um dos maiores carnavais da história. Igual foi na última, na gripe espanhola. Em 1921, né? Vai ser a carnaval festa de 21 é um carnaval que até hoje se fala, né? Várias marchinhas. Eu sou um que já combinei com o meu amigo baiano, que me cobra 20 anos pra ir pra Bahia com ele. Já dei minha palavra que nós vamos no Filho de Gandhi. O triste é que o Filho de Gandhi, o cara troca colarzinho por beijo, né? Então, né, ainda vai ter aquele receio, né? Beijo com máscara. Se tiver vacinado, né? O problema é que a nossa faixa etária para ser vacinado vai demorar. Mas assim, se você atinge uma certa quantidade de vacinação, né? Você já tem a imunidade de rebanho, você já controla também. Isso pode acontecer. Enfim, já tem bloco sendo vendido, né? De carnaval, shows, tudo isso para 2022. É a esperança, né? Tinha gente achando que ali no metade do ano passado a gente já teria resolvido essa pandemia, né? Falaram que não ia durar muito. Os ingressos do show, não, segura aí que vai daqui a uns 2, 3 meses a gente vai fazer isso aí, no meio do ano a gente vai fazer isso. E já era, né? Um show é uma coisa que, olha, nem sei como é que se comporta no show mais. Eu tava falando... Eu tava assistindo esses dias os jornais reportando quando a gente chegou a 600 mortes por dia. Né, o medo, todo o sentimento que passava quando o jornal reportava aquilo lá. E se nós avaliamos como está hoje, com 3 mil mortes em 24 horas, sabe, a discrepância. Naturalizou a morte. Exato. O Matheus até comentou ali de como se nos víamos no início, como nos víamos há um ano atrás, e é espantoso, né? Claro, tem todo... Ô Pedro, diga. Eu vou além. A gente naturalizou a falta de leito de UTI. A gente naturalizou a fila por UTI. A gente já passou a morte, naturalizar. Agora a gente está naturalizando a falta de leito. Daqui a algumas semanas a gente vai naturalizar a falta de remédio. E aí depois vem a parte funerária. Eu não sei, tomara que a gente não chegue a isso, mas é inacreditável, né? Naquela época, de novo, Santa Catarina, um ano atrás, né, Phil? Um ano atrás, alguns pouquíssimos casos, oeste lá, região do oeste do estado, Argentina, aquela parte da fronteira, tinha nada lá, nada. Fechou tudo. Olha hoje a diferença. Aqui nossa região deu em Braço do Norte, a gente sabia o nome e o endereço das pessoas que pegaram e nós estávamos culpando eles pela pandemia toda, né? Sabia tudo, sabia cada um que tinha adquirido o vírus, né? Agora, agora na nossa cidade, que tem 100 mil habitantes, desde o início de março, tá morrendo 2 tubaronenses por dia. São 2 famílias de luto, num dia só, anteontem, né? De início de março até hoje, né? Dia 18, 17 de março, se tu for as contas ali, 2 tubaronenses mortos por dia pela Covid. 2 famílias enlutadas. É muita coisa. Até então, eu tava acompanhando, eu botava numa planilha Excel aqui, quando começaram as mortes em junho, né? A gente tinha 4 mortes em Tubarão. Até junho, tá? Do ano passado. Dali pra frente, começou a morrer 1 por dia, sistematicamente. Até janeiro, aí diminuiu um pouco. E agora voltou de novo essa onda e agora tá matando 2 por dia. Quer dizer, veio mais forte, né? 2 vezes mais letal do que antes do ano passado. Quero perguntar pra vocês a questão assim, ó.
da pessoa negar essa realidade. O que vocês imaginam, o que vocês pensam sobre pessoas que tentam negar essa realidade? Parece que elas não querem ver essa informação porque essa informação traz a realidade à tona e quebra o que ela quer imaginar, quer viver no seu imaginário. Mas sabe o que eu acho? É porque o vírus é invisível, Pedro. Se ele fosse visível, se tivesse um tamanho assim de uma azeitona, de uma ervilha, se estivesse voando aqui ao redor, aqui, grudando nas pessoas, tava todo mundo cagado de medo em casa. É porque ele é invisível. Porque, por exemplo, eu encaminhava aqui da cidade, né, o monitoramento da prefeitura, que encaminha os dados, os números e tudo mais, mandava pelo WhatsApp ali para alguns grupos, até que um dia, que tem alguns amigos mais negacionistas, me chamaram de marketing do apocalipse. Para de fazer esse teu marketing do apocalipse. Porra, então tá bom, né? Também sabe quantas vezes eu ouço isso, Pedro? Sabe quantas vezes eu ouço isso? Aqui é os não quatro, sei quantas, os quatro mas no mínimo uma por dia. Essa aqui são os 4 cavaleiros do apocalipse aqui. Vai ser o título do... Só imagina, Guiar, só imagina. Eu acho que assim, o problema é assim, os oportunistas, né? Aí voltamos lá para o assunto inicial, né? O presidente sempre soube que aquilo ali era um problema. É claro, ele pensou assim, não, nós vamos negar, nós vamos desviar, porque se eu não tratar o problema some, né? Aquela velha solução. Ontem a gente teve o caso do pastor Edir Macedo se vacinando em Miami, e ele fazendo discurso aqui no Brasil de que o vírus, sabe, reza para Deus aí, te pega na sua oração, na nossa igreja, tira claro, tumor, né? E tira Satanás do corpo das pessoas, quando não tira o Satanás com um tumor das pessoas. E aí não consegue tirar o vírus. E aí tava lá se vacinando. Tava lá se vacinando. O Rodrigo Constantino tem esse discurso, mas está nos Estados Unidos e foi vacinado. Então você tem essa coisa de quem vende, os formadores de opinião negacionistas, que eles próprios não são negacionistas, né? Mas aí tem esse efeito manada. Agora, no Brasil de 2021, a gente não tem só aquele mal informado, a gente tem pessoas que teriam condições plenas de estar informado e estão propagando, é o mau caráter. Comprando tem o discurso do... e o mau caráter. Esses aí são os mau caráteres. Essa turma aí é a turma que eu não tenho pena, não. Essa turma aí que eu queria 5 minutos no ringue. Eu e eles, mano a mano, luta no gel. Sabe? Molhar a mão no mel e na jujuba, né? E aí nós se pegar no soco. Essa é a turma que eu queria. A gente tá vendo, acho que um grande problema que isso vai gerar também é a volta de outras doenças, tá? Infelizmente, vacina, as pessoas estão começando a olhar de uma maneira diferente a vacinação. Minha cachorra também não concordou com o que eu falei aqui. Não, ela já apareceu febre amarela. Ela já apareceu na câmera, tá? Tu que não viu lá, o teu ombro aqui nem um pirata. Eu vi um rabo passando lá no teu, fio. Tem um rabo passando lá atrás. Também, meus parceiros aqui da Estação Espacial. Cara, a febre amarela parece voltado, tem morrido em Santa Catarina muitos macacos por febre amarela. Não é ele que transmite, mas ele é um sentinela, né? E cara, tem vacina para... Não é todo mundo, mas quase todas as pessoas podem tomar. Tem em todo posto de saúde. É gratuita. Uma dose deu. E tem gente que não tem essa vacina. E muita gente não vai tomar. Não vai mais tomar da gripe. E aí, naturalmente, a gente tem outras doenças erradicadas. Várias. E eu tenho receio que elas voltem. Por uma mescla disso que o Fio falou. De ignorância, mas principalmente de mau caratismo. Né? Essa vacina da febre amarela, ela tem efeitos colaterais em algumas pessoas, por exemplo. Só ficar falando da vacina de agora, porque fulano lá teve, morreu, ou alergia. As vacinas têm efeito colateral num pequeno grupo, mas tem. A febre amarela, ela até tem bastante efeito colateral. Tipo, é grande a quantidade de pessoas que sente náusea, fica tonto, fica mal uma semana ali. A febre amarela. Toda vacina tem reação. Todo medicamento tem reação. É medicamento, exato. Todo medicamento tem reação. E as pessoas não leem a bula, por exemplo. Se lê a bula, não toma. Você imagina se a bula da vacina fosse a bula de qualquer remédio aí que a gente compra, sei lá qual. E é engraçado, né? Porque assim, a gente crescia, né? Pelo menos eu, quando eu descobri assim, pessoas que eram anti-vacina, achava um absurdo. Não, mas como é que uma pessoa pode ser anti-vacina já no século XXI, né? E aí depois, mais recentemente, teve um grupo aí muito natureba, mas natureba, assim, demais, né? Que era anti-vacina, né? E com a pandemia surgem, dentro desse cenário de polarização, as pessoas que são anti-vacina comprando a narrativa anti-China, negacionista da pandemia, né? Um combo. E aí, assim, a expectativa, né? Porque quando começou a pandemia, né? Eu pensava comigo, não, a humanidade vai levar uma lição agora, a gente vai ter que se ver como espécie, que somos meramente animais vulneráveis, que precisamos ter ações conjuntas e que essa divisão entre estados, nação
essa coisa toda que a gente cria político-administrativamente, isso tudo são barreiras que estão impedindo a gente de evoluir como uma espécie, né? Vai ser uma nova espécie de Homo sapiens, né? Nós somos o último do gênero Homo a sobreviver. É um novo mundo, vai ser uma maravilha, né? Lê do engano, né? É nunca que... Olha, o capitalismo selvagem mostrou que não, eu ainda estou dando as cartas, a lei do mais forte economicamente ainda impera. Ó, uma das coisas que mudou, eu posso dar um exemplo meu até, né? Na questão da publicidade, a questão de eventos, né? A gente faz um evento para um cliente nosso há 20 anos, 2 vezes ao ano, evento grande de campanha de vendas e tal, que junta as pessoas presencialmente para o lançamento da campanha, para o início dessa campanha, né? Para motivar, estimular, premiar, todo um negocinho. E aí chegou a pandemia e acabou com a nossa festa, né? Festa do lançamento da campanha, do grande dia. E a gente transformou todo o evento online. A gente se reinventou, vamos fazer online. Trouxemos o Leandro Carnal para fazer o discurso, a Alane Valgas para fazer mais cerimônia, tudo online, um monte de gente convidada. Conseguimos convidar mais gente pelo fato de ser online, né? Não tem custo de estadia, hotel, né? Espaço físico, brinde e tudo mais. Né? E a gente conseguiu e o evento foi um sucesso. E aí, dado no horizonte que essa pandemia vai acabar, ficou a pergunta, tá, e a gente vai agora o quê? Vamos voltar pro físico ou pro continuar online? A decisão até no momento é fazer híbrido, né? Ter a versão física e ter a versão online, né? De alguma forma, a física ser com uma espécie de premiação para aqueles que foram bem na última campanha e estejam lá no hotel aproveitando, e vendo o físico. E a versão online seja para todos, né? A feira online, a gente fez feira virtual online, os caras andando no meio dos stands virtual. Tipo assim, tecnologia tem para fazer as coisas, né? Pelo menos na minha área a gente consegue ainda se reinventar. Mas a coisa que ficou, coisa que ficou que antes nesse evento era difícil até a gente gravar ele, porque não tinha necessidade de filmar ele. Né? Agora o trabalho agora em casa é outra, inteiro, né? tudo online. Mudou bastante. Sim. O salto do uso da tecnologia mudou bastante. O trabalho em casa é outra prática. Eu, por exemplo, eu já fazia alguns dias na semana esse negócio de trabalho em casa, mas às vezes assim o meu sócio não era muito favorável a isso. Né? Muita gente eu conhecia que achava, não, esse negócio não funciona, trabalhar em casa. Sim, tem que chegar no horário certo, tem... né? Rígido. Pá. E hoje em dia é uma coisa sem noção, porque, por exemplo, no meu trabalho, praticamente eu ia para o escritório para estar lá, para encontrar com as pessoas que trabalhavam comigo. Apenas porque os processos que a gente trabalha hoje são todos digitalizados, não tem mais aquele atendimento de pessoas que tinham no passado, então não tem nada lá que fosse diferente de trabalhar em casa, né? E é engraçado que assim, a gente criou no Brasil aqui, a gente adotou o termo home office, e que na verdade no inglês não se fala home office quando você trabalha em casa, é o working from home, né, ou WFH, né? Só que falar working from home, a gente é melhor falar trabalhando em casa, né, no nosso bom e velho português, mas a gente está adotando diferente do que se fala no país da língua original, a gente vai adotar o termo home office, como por exemplo a gente adota tipo lockdown voluntário, termo... né? Lockdown da meia-noite às 6 da manhã. Outdoor é um outro termo em inglês que a gente usa que... Proibido praia meia-noite às 6 horas da manhã. Pra quem nem proíbe, né, inferno? As coisas absurdas. Ô, Aguiar, mas eu falasse, né, falamos em vacina, eu lembrei que hoje, né, porque hoje é dia 19, nós estamos a um dia do Biden vai bater a meta dele. Quando ele entrou, ele falou que ia vacinar 100 milhões e amanhã eles vão bater a meta. E aí já está uma questão do planejamento. Do planejamento, porque se nós pensarmos em Brasil, comparando Brasil e Estados Unidos, nós temos uma estrutura de vacinação muito superior. Ou seja, é viável. Seria viável. Conseguiríamos ter feito o produto. Né? Exatamente. Conseguiríamos. Porque agora eu não vou lembrar, faz quanto tempo que o Biden assumiu? Ele assumiu em janeiro 20, se não me engano, por ali, faz 2 meses. Amanhã eles vão conseguir bater 58 dias vão conseguir bater a meta das 100 milhões de vacinados. Então, quando nós pensamos a estrutura que nós temos do SUS e do histórico de vacinação que nós temos, e já chamando para o nosso episódio sobre vacinação, também entristece. Na verdade, eu tô falando que entristece direto, né? Toda minha fala eu tô terminando que entristece, mas é que desanima. Tá um momento triste, né? A gente tá numa semana triste, né? Da situação que nós estamos no Brasil. Tá bem calamitosa, né? Eu escuto esses caras, esses políticos que estão há 20 dias para decidir alguma coisa, sendo que a cada dia é uma tragédia, né? Um 11 de setembro acontecendo por dia e ninguém decide nada.
é realmente lastimável, né? E então estamos perdendo família, né? Perdendo amigos, perdendo gente conhecida. É incrível, né? E eles mesmos perdendo os deles, né? 3 senadores já morreram. E nada é feito, e nada é feito. Tira agora, faz um exercício, tá? Tira o João Dória do jogo. Tira o que ele fez da vacina. Ah, quer capitalizar o Dória politicamente? Não quero nada. Se ele quer se capitalizar politicamente com vacina, eu tô bem, pode ficar à vontade. Uma Se coisa não é boa, o né? João Dória, se não é o João Dória que bancou a vacina com dinheiro de São Paulo, com dinheiro do imposto do paulista, ele que bancou, ele que foi atrás, ele que apanhou, ele que foi para o Supremo para ter autorização. Se não é o João Dória, o que o Brasil tinha hoje de vacina? A de Oxford, poucas doses, e, se não me engano, um intervalo de 12 semanas. Se não fosse o João Dória, a situação era absolutamente pior. Hoje o governo Bolsonaro está literalmente contando nas redes sociais as doses da vacina da Coronavac como se fossem as vacinas do Brasil, com a força e o apoio do governo federal, o que não é coisa nenhuma. Então, se não é o estado de São Paulo, a situação seria pior. Olha como eles estão mudando a narrativa deles, Guiar. Aí esse teu exemplo aí é igual o Bolsa Família, né? O Bolsa Família, que é uma coisa boa que os caras falam, mas ele tá capitalizando politicamente. Mas é uma coisa boa, cara, né? Não tem problema. Aí o Jornal da Cidade, que é aquele site de fake news bolsonarista, pago. Jornal da Cidade Online. Jornal da Cidade Online, né? Ele postou agora lá, Fiocruz frustra a esquerda, olha só. A aposta de Bolsonaro deu certo e teremos 6 milhões de vacinas por semana produzidas no Brasil. Esse mesmo jornal online, da Jornal Cidade Online, ele publicou centenas e centenas de matérias falando que a vacina era da China, que era coisa de comunista, que ia mexer no DNA, que ia transformar em jacaré. Esses canalhas aqui são os maiores propagadores de fake news desse Brasil, engana tanta gente, e estão agora tentando reverter a história, dizendo que o Bolsonaro, o super Bolsonaro, vai trazer a vacina e vai frustrar a esquerda. Como se a esquerda não estivesse querendo a vacina. Eu bato palma, Bolsonaro. Traz a vacina, tu tá de parabéns, meu filho. Meio atrasado, mas tá de parabéns por ter, né, depois de morrido tanta gente e acordado pra vida antes tarde do que nunca, né? Mas isso não te impede pelos erros que tu fez, safado. E ele tem que pagar. Vai pagar. Vai pagar. O Dória, nessa situação, ele teve uma importância gigantesca. Claro, o interesse político, enfim, independente. Teve uma importância muito grande porque até o fato do governo federal começar a ter um movimento para trazer mais, comprar as vacinas do estado de São Paulo e trazer outras, foi só depois que, muito por birra, tipo, pô, o Dória tá fazendo, eu vou ter que fazer, porque até então também não tinha Lula no jogo, né? E a opinião pública queria vacina já. Exatamente. Então, ali, até o Dória estava com uma imagem muito melhor, agora foi ofuscado por esse retorno do Lula, até o discurso também veio mudando, mas foi de uma importância gigantesca. Por um determinado momento, o governo de São Paulo, de certa forma, governou o Brasil. Isso terrível, é até triste. Ô Pedro, o Pazuello, tá? Teve uma reunião um dia, igual a nossa aqui virtual. O Pazuello, que era o ministro da Saúde, disse: eu vou comprar X milhões de doses da Coronavac. O Dória anunciou que o governo federal ia comprar. No mesmo dia, o Bolsonaro, em entrevista e nas redes sociais, desautorizou o Pazuello. A gente não vai comprar. Ele fez isso. Então a vacina ela já poderia estar sendo distribuída antes, primeiro, e segundo, por orgulho ele não comprou antes. E assim, ó, a gente não pode esquecer disso. E dá para resumir assim, ó, tanto o Dória como o Mandetta também. Lembra que Mandetta entrou como um lobista dos planos de saúde para privatizar o SUS, né? Para desmantelar o SUS. Para desmantelar o SUS, né? Ele acabou virando o herói. Então, assim, tanto Mandetta como Dória, como o Lula agora chegando, eles ganharam uma notoriedade pelas ações que fizeram. O Lula foi só no discurso, os outros dois um pouco mais em ação, porque nós estamos numa terra de cego. Bolsonaro não é um político hábil, não é um político, ele era um baixo clero, 30 anos de baixo clero, um incompetente, uma pessoa que teve problemas no meio militar, que inclusive é o reduto dele, né? Então, outro dia escutei uma entrevista ali, disse que é patética a postura dele dentro do Palácio do Planalto, ele faz piada de tudo, ele ri de tudo, ele não entende nada, mas também não delega nada para quem entenda. É ridículo, e essa situação, assim, o Brasil é impressionante, né? O Brasil é o país que toma 7-1 na Copa do Mundo feita em casa, e é o país que, quando cai uma pandemia, tem o pior presidente que poderia ter, né? Só para fechar, e aí a gente fala demais, já está estourando o horário, mais duas. A mãe do Bolsonaro tomou Coronavac, a mãe dele tomou, ele disse que não, né? Comprovaram que tomou.
E o general Augusto Heleno tomou a vacina essa semana também, contra coronavírus. Mas vamos falar também de outro ponto, e aí é importante vocês também comentarem. Ele ofuscar a carteira de vacinação dele por 100 anos. 100 anos. 100 anos. Daí os historiadores daqui da próxima geração vão conseguir checar isso. É muito mentiroso. Pedro Gonçalves, pra gente fechar o Velha Roupa Colorida, alguma indicação? Eu acho que tem, mas nada a ver com o nosso tema. A série Lupin, eu não assisti ainda, mas está muito assistida, série francesa, adaptação do Arsène Lupin, estreou no Netflix, está bombando de sucesso, eu não assisti ainda, mas já foi confirmado próximas temporadas, e eu fico a indicação do livro do Arsène Lupin, criado pelo... Não acredito. Tu não vais indicar o que tu viu gastando dinheiro alugando? Não acredito. Pois é. Mas isso eu falo em outro momento, né, cara? Eu ainda não gravei nem pro Pêssego sobre. Eu ainda nem gravei pro Pêssego sobre. Eu ainda não sei o que falar sobre. Eu fiz igual o Petkovic pro Adriano em 2009 no Flamengo, Douglas. Toquei a bola para ele fazer o gol, ele não fez o gol. Então tá, vamos lá. Assistam o Snyder Cut. Depois conversamos. Tá aí a todos os ouvintes. Assistam o Alexandrino, alguma indicação? Esse Arsène Lupin aí é aquele que fez um crossover com o Sherlock Holmes, né? Sim, na verdade ele foi criado para competir. É o vilão, ele foi criado para competir, porque a França e a Inglaterra sempre teve aquela treta, né? E um jornal encomendou para o Maurice Leblanc, cara, cria algum personagem para a gente competir com Sherlock Holmes. Cria aí. E aí ele criou para esse jornal, tanto que tem esse aqui é o compilado da LPM Pocket, com todos os contos, mas tem alguns contos que aparece o Sherlock Holmes, que não consegue pegar o Arsène Lupin. Então um momento, nítido as narrativas assim, que era uma nação provocando a outra, é bem legal. Fio, vai passar, então? Não. Essa semana eu assisti, né? Terminei de assistir um documentário rápido, fácil, sobre piratarias. Piratas do Caribe, que tem na Netflix, é novo, que tá ali. Né? Eu gosto muito dessa vibe pirata, né? E novamente reforço, né, que trocaria muito fácil, né, a minha existência nesse século por 1700 para viver num navio pirata. Porque, olha, é legal, cara. Tu para olhar a ideia dos caras de democracia, eles inventaram a democracia antes mesmo de surgir nos Estados Unidos, tá? A democracia pirata existia a questão do voto popular entre todos os marujos, todo mundo votava igual, peso igual. Peso igual, tá? Peso igual. Os piratas tinham. Um capitão decidia mais com relação à logística da coisa. Era um cara aclamado por carisma e capacidade. Isso era muito legal, cara. A capacidade que eles tinham de ter uma democracia no meio de um monte de maluco assassino é uma coisa impressionante, sabe? É um sistema anárquico-democrático. Vale a pena assistir o... É porque os poderes eram próximos, né? Então se chegou num consenso, né? E aí, quando você tem uma disparidade de poderes, aí que fica difícil você dar voz a... Todo mundo era militarmente capaz de dar um golpe. Então existia também esse sistema meio tenso no ar, assim, né? Tipo, vamos respeitar as regras ou vai ter um banho de sangue a qualquer momento. Depois a gente vai colocar no término do episódio, no YouTube, no Spotify e no Instagram, as dicas, as recomendações aqui, onde encontrar o que a gente está falando aqui no final. Doug, alguma? Olha, eu vou indicar o livro que eu terminei de ler hoje de manhã, às 5 horas da manhã, mais ou menos. Eu terminei de ler 5 e alguma coisa, né? Que é um livro de história do Brasil. Assim, a gente já leu muita coisa de história do Brasil, a gente já sabe a história do Brasil, mas com uma historiografia muito mais moderna, que é Brasil, uma biografia, que é da Lilia Schwartz e da Heloísa Starling. O livro é impressionante como ela narra e consegue encaixar os acontecimentos e tirando muito daquela coisa que a gente ouviu falar, que é a história escrita por alguém que tinha interesse naquele tipo de narrativa e aquelas falácias que a gente sempre escutou, né? Então, ela bota uma conjuntura de uma linguagem bem moderna, um livro muito fácil, é um livro grande, é extenso, mas a linguagem é muito fácil e se torna um livro gostoso. A Lilian tá no livro da Bailarina da Morte, que é o livro da gripe espanhola no Brasil, muito bom também, ela tá naquele livro. Eu queria falar de um livro que é espetacular, que se chama Todo Dia, Mesma Noite, que é da Daniela Arbex e é sobre a Boate Kiss. É muito triste. Caramba. Esse livro você vai acordar à noite,
vai acordar no meio da noite pensando no livro e na tragédia. Quantas Porque pessoas ela consegue morreram te fazer- Aguiar, no Botkiss? 242 pessoas. Por, E ela ouviu. por falta de fiscalização do governo, né? Parece que eu já vi essa história em algum lugar. Você fica triste no começo pelos relatos que são muito detalhados dela, e depois você fica com raiva, porque ela fala da investigação e foi um crime completo aquilo. Anunciado. Ela até compara com câmaras de gás do tempo do nazismo, da maneira como as pessoas morreram dentro daquela boate naquele dia, e aí ela conta a história das vítimas, ela ouve familiares, detalhes da identificação dos corpos, o caos funerário, a luta das vítimas. Não é um livro grande, tá? Não é um livro grande, acho que não tem 250 páginas, enfim, fácil de comprar, tem na Amazon, por exemplo, para quem quiser no Kindle. Todo Dia, Mesma Noite, da Daniela Arbex. Escreveu alguns parecidos, ela também escreveu o Holocausto Brasileiro, que é a história, Doug, me ajuda. Lá no daquele Ceará? Hospital. Não, em Minas Gerais, eu acho que tinha um hospital para Sim. da Colônia do Livramento, se não me engano. Isso, era um sanatório, Minas, né? Exato. Enfim, é a minha indicação. Todo Dia, Mesma Noite, da Daniela Arbex, é profundamente triste, assim, mas é um livro muito necessário, né? O Aguiar ganhou o prêmio que Cavaleiro do aconteceu naquela- Apocalipse do programa de hoje, né? Foi. Obrigado, cara, obrigado. Depois do que eu fiz com o Pedro, que o Pedro não fez o gol na bola que eu toquei, né? Eu tive que lembrar desse. Tchau, meus amigos, porque obrigado. ele não absorveu Até semana ainda, que vem. Aguiar, ele não absorveu ainda. Não, cara, Ele ainda não. Ele viu Pouca como fã, camiseta, ele viu como pouca fã, camiseta. depois ele vai ver como um crítico. Agora tem isso. E vou realmente, amanhã eu vou reassistir tudo. Tchau, então, Pedro. Falou. Até mais, pessoal. Tchau, turma. Obrigado, Doug. Um abraço. Fica mais um aninho aí isolado no lockdown. Tá louco. Eu vou pegar Obrigado, meu barco, gente. eu vou Esse pegar foi meu o barco velho- e partir. Tchau. Esse foi o Velha Roupa Colorida. Você pode assistir a gente no YouTube. Siga lá. Siga não, né? No YouTube se inscreva. Segue a gente no Spotify também e no Instagram, principalmente, onde a gente publica os nossos episódios e sugira temas pra gente discutir aqui toda semana dentro do Velha Roupa Colorida. Tchau, gente. Um abraço. Até semana que vem. E desliga.